uma vendedora de uma loja de marca, de grife. Tem, não tem isso? Está cheio. Toda loja de grife tem uma gerente, não tem? Tem uma gerente. Tudo bem. Esse patrão dessa gerente vai pressionar para a gerente que funcione direito a loja, não é assim? Se o patrão não funcionar bem, a loja fecha e tem que ir tudo direitinho. De repente, essa vendedora fez um deslize. Essa gerente de loja, pode ser uma ótima gerente, boa pessoa, que todo mundo gosta, mas, sei lá, pode estar em alguma situação difícil, vamos dizer, em algumas dúvidas. Pode até ter, vamos usar um exemplo até, ter uma TPM, um transtorno da parte menstrual, que pode deixar mais irritada. E essa gerente, ela chama a atenção dessa vendedora na frente de todo mundo. O que essa vendedora vai fazer? A reação dela é exatamente aquele da caverna. Ou seja, fly and fight, lutar ou fugir. Vocês acham que a vendedora sai correndo pelas ruas de Limeira? Vocês acham que ela vai pegar a gerente e vai lutar contra a gerente? Vai ou não? A vontade seria, mas faz. Faz ou não faz? Eu acho que a vontade é essa. Faz ou não faz? Porque não tem aí quem é melhor, quem é pior. São coisas que acontecem. Faz ou não faz? Não faz. E a reação dela é exatamente daquela pessoa. Ou seja, o organismo vai reagir daquela maneira. Isso é o estresse. Quando o estresse é periódico, nós vamos ter alguma vez uma coisa ruim ou não. Mas como o estresse é constante, essa reação de ameaça é constante, o que acontece com a gente? O nosso sistema autônomo, simpático, ele fica num sistema de alerta máximo. Ele fica muito sensível. E a pessoa vai entrar num tipo de um desgaste, uma estimulação maior. E aí, cronicamente isso, ela vai apresentar sintomas de ansiedade. Eu vou dar um exemplo facílimo para vocês entenderem. Esse copo d'água é pesado ou é leve? Umas 100 gramas. A nossa palestra deve demorar 1 hora. Se eu vier aqui, várias vezes já tomei bastante água, e botar aqui, depois pegar, levantar, tomar água e botar, vocês acham que vai pesar ou não? Não. Agora, se eu ficar segurando esse copo d'água por 20 minutos, por quê? Meu braço vai entrar em tensão, e esses 100 gramas, 200 gramas que pesa esse copo, vai parecer uns 2, 3 quilos, concordo? É isso que acontece com o nosso sistema nervoso. Deu para entender? Deu ou não deu? Ou seja, a ansiedade é isso. Por que antigamente, até o século passado, ninguém tinha transtorno de ansiedade? Porque a resposta era imediata. Quem tem a resposta imediata, resolutiva, acabou. Só que hoje o estresse é aquilo lá que eu falei Porque não é só esse estresse que eu comentei desse exemplo. E problemas financeiros? Quem é que não tem? Problemas familiares? Quem é que não tem? Toda a pressão que a gente sente o tempo todo. Como é que a gente faz isso? Ou seja, a gente não fica segurando o copo o tempo todo? E o nosso organismo, como que é? Nosso sistema nervoso não é... É que nem um músculo, não aguenta. E aí a gente responde. É isso que é ansiedade. E aí nós vamos ter um monte de sintomas. Deu para entender ou não? Tranquilo? Vocês entenderam mais ou menos por que a nossa origem está lá atrás? Em 2 milhões de anos. Porque naquele tempo, ou a gente reagiu ou era crau. E hoje, a gente é crau? Não é. A gente aguenta o estresse, porque o estresse é o tempo todo. E assim, fica um estresse constante. Ou seja, o patrão que tem um problema na firma, que fala com a gerente que fala
com a empregada dela, a empregada que vai em casa, e aí vai. E aí que a gente começa a ter os transtornos de ansiedade. Por quê? Nessa escala, nós vamos entrar com a ansiedade. Então, a ansiedade é da nossa origem. Ela é boa, mas o nosso mundo mudou. O que é a síndrome do pânico não tratada? A síndrome do pânico não tratada, ela vem com o que a gente chama de ataque do pânico. O ataque do pânico começa em 10 minutos e a pessoa tem uma sensação de morte ou que alguma coisa catastrófica vai acontecer. Muitas vezes isso vem de pessoas que tiveram estresse anterior ou situações muito difíceis. Mas muitas vezes vem de atitudes inesperadas. Essa pessoa, quando tem um ataque do pânico, ela tenta o quê? Ela tenta uma resolução, ela tenta resolver, ela tenta sair daquela situação difícil. A pessoa numa crise do pânico, naquele momento ela gagueja, ela nem sabe quem ela é. Mas assim, em pouco tempo ela já resolve. Porque a síndrome do pânico demora no máximo 20 minutos, nunca passa de 30 minutos. E o que acontece com a síndrome do pânico não tratada? Primeiro assim, na síndrome do pânico, o que nós vimos aí, a pessoa procura, eu achei muito interessante o filme, porque a pessoa procura fugir, né? Como a gente vai fugir de um avião, né? Não tem jeito, né? Mas não acontece o que aconteceu aí, tipo desmaiar. Ninguém que tem síndrome do pânico, o ataque do pânico, vai desmaiar. Não existe isso. E nunca causa mal para si e para os outros. Essa pessoa, ela vai, o que vai acontecer com o tempo? Ela vai ter um negócio chamado ansiedade antecipatória. Como ela teve uma crise, e devido ao nosso sistema neurológico, de memória, ela vai achar que vai ter outra crise. Só que ela não sabe quando vai ter. Então ela fica muito preocupada que vai ter outra crise. Isso chama ansiedade antecipatória. Outra coisa, o ataque do pânico não dá só na síndrome ou transtorno do pânico. Ela pode dar em fobias, ela pode dar em estresse pós-traumáticos e em outras patologias. Por isso que eu vejo no consultório muita gente vindo falar, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho síndrome do pânico. Olha, não tem síndrome do pânico. Eu te falo, assim, posso afirmar, 70% das pessoas que chegam no consultório e falam que tem síndrome do pânico, não tem. Tá? Tem outros transtornos de ansiedade, mas não especificamente o transtorno do pânico. O transtorno do pânico não tratado, essa pessoa vai ter aquela ansiedade antecipatória e depois o que vai acontecer com ela se ela não tratar? Ela vai começar a ter medo de sair em lugares tipo ônibus, igrejas, lugares que ela acha que vai passar mal. Ela começa a evitar ir nesses lugares. Aí vem uma outra patologia chamada agorafobia. Em grego, agora é praça, fobia é medo. Então a pessoa começa a evitar esses lugares. Ou só vai a esses lugares com alguém. Então a vida da pessoa fica extremamente limitada. A pessoa tem uma encanação, se não tratar, de doenças. Ela acha que vai ter problema do coração, problema do estômago, problema do rim. Então, esse paciente começa a ficar hipocondríaco. E o que ocorre depois? A vida dessa pessoa que não sai, começa a ter dificuldades na família, dificuldades afetivas, dificuldades gerais. Então, ocorre uma síndrome que a gente chama de desmoralização. Esse paciente começa a entrar em depressão. Só para vocês terem ideia, cada 5 casos de depressão, só 1 é de depressão pura. Os outros 4 vêm de transtorno de ansiedade. Então a gente vê onde que vai levar. Esse transtorno, como os outros, na verdade quando a gente fala ele, também é ela. É 2 a 4 vezes mais comuns em mulheres. E o que é mais importante? Ele é um transtorno, desde que bem diagnosticado, em psiquiatria com mais de 90% de resolução. Com uma boa psicoterapia e com uma boa parte farmacológica, nós temos estatística até de 97% de recuperação.
Então é um transtorno que a gente realmente recupera. O que nós vimos aqui, nós vimos uma exceção. Ou seja, uma paciente que melhorou, que não teve depressão, não é assim? Na verdade, isso é uma exceção, tá? Provavelmente o diretor, para atrair todos vocês, que a gente viu, que a gente deu risada, ele não ia colocar um paciente depressivo. Mas, normalmente, a síndrome do pânico vem com depressão, é um quadro extremamente debilitante e exclusivo. Ou seja, são pessoas que sofrem muito. Por isso que é uma patologia que quem está do lado deve observar e deve encaminhar a bons profissionais para poder resolver. Porque, como eu falei, uma patologia que a gente resolve mais de 90%, a gente tem a obrigação de resolver.